todo mundo. Hoje, quinta-feira, é o dia da gente encerrar o nosso projeto de leitura, né, com o livro Senhora, antes da reunião no clube e da live que a gente vai fazer no grupo Literanônimos do Face, que é no sábado, dia 26. Então, a gente combinou que hoje seria o resumo e os comentários das 70 últimas páginas que encerram o livro Senhora. No vídeo anterior, a gente começa a ver a rotina de casados, né? A grande angústia que é um casamento por aparências, um casamento que os dois não estão felizes, então é muito sofrimento, muita troca de farpas e também muitos ciúmes, química, né? Que apesar dos dois terem um rancor um com o outro, né? Eles ainda ao mesmo tempo, eles ainda guardam um pouquinho de amor, então entre essa convivência entre amor e ódio entre Aurélia e Seixas, a gente terminou o vídeo passado exatamente numa cena de ciúmes do Fernando com o Eduardo Abreu, porque o Eduardo Abreu está passando por dificuldades e a Aurélia decide ajudar o amigo. Aqui nas próximas 70 páginas ela continua, né, ainda com esse projeto de ajudá-lo, e o Fernando, é claro, vê-se enciumado, né, porque o Eduardo Abreu, né, para quem não assistiu os 2 primeiros vídeos, mas eu recomendo que assista, ele já foi um pretendente da Aurélia, né, então isso causa só ciúmes no Seixas. E hoje a gente já começa no último capítulo, na página 201, no capítulo 10 da terceira parte. A gente vê aqui esse capítulo inteiro, ele trata a respeito do quadro, né? No vídeo passado eu falei, né, vocês lembram, que a Aurélia queria fazer um quadro, né, de casal naquela época, né, onde não existia Instagram nem câmeras de celular para ficar tirando fotos direto, postando no Instagram, né? Um quadro era um sinônimo, né, de amor, de opulência, né, porque quadro era muito caro. E a Aurélia queria fazer um quadro deles dois e o Fernando Seixas lá só dando trabalho. Ele não queria porque ele achava desnecessário, ele já começa dizendo que o quadro, né, que ela fez é um ornamento indispensável da sala, né, que isso é uma coisa boba, né, e ele dá muito trabalho para pousar para esse trabalho, né, e ela fica chateada com ele acha que é só mais um plano maligno da Aurélia, mas aqui acontece que ela meio que deixa para lá, né, e o pintor, né, presencia uma cena sem querer, né, dos dois lendo juntos no jardim. Então ele acha bonito, grava aquela cena e pinta o quadro daquela cena, não deles dois pousando, muito natural, né? E aí ele mostra o quadro para Aurélia neste capítulo e ela se vê encantada, né? Porque aquilo não parece existir aquela cena, os dois com olhares apaixonados, muito aparentemente felizes. Então ela fica assombrada com aquilo e pede até uma cópia daquele quadro que ela adorou de paixão. E o Alencar, ele faz isso, né? O quadro, ele representa o que eles não conseguem demonstrar, né? É um retrato da alma, digamos assim, né? Por isso que ele fica todo o tempo, né, neste último capítulo, fazendo um relance entre a história e o quadro, que é para demonstrar isso, para fazer essa metáfora, que eles dois escondiam uma grande paixão, mas não sabiam demonstrar, e o quadro acabou pegando este lado sem querer, né? O pintor, com toda a sensibilidade, conseguiu captar isso. Mas ainda os dois estão infelizes, né? O casamento de aparência, a Aurélia diz: deve estranhar esta febre de divertimento, diz ela ao marido. É uma febre, mas não tem perigo. Quero que o mundo me julgue feliz. Orgulho de ser invejada, talvez me console da humilhação de nunca ter sido amada. Ao menos gozarei de um aparato de ventura. No fim das contas, o que é tudo neste mundo senão uma ilusão, para que não dizer uma mentira? Assim desculpe seu incômodo, tirando-o de seus hábitos para acompanhar-me. Há de reconhecer que mereço essa compensação. Então a gente encerra a terceira parte nesse 10º capítulo e inicia a 4ª e última parte, que é o resgate, que é aqui onde vai ter um dos capítulos mais
digamos, cansativos, assim, no sentido de que você fica muito ansioso, você quer logo que as coisas aconteçam, e o Alencar ele vai atrasando o máximo que ele pode para poder, enfim, revelar o que vai acontecer com esse casal. Então, é bem fatigante a gente acompanhar tudo, né? Quem é romântico incorrigível, feito eu, né? Então, deve imaginar o quanto deve ser chato, né? Essa enrolação, até dar-se o final que é feliz, né? Lógico, romances... Esse não é trágico, né? Graças a Deus, odeio finais trágicos. Então a gente continua com essa aflição eterna, né? Os dois se amando, mas desconfiando mutuamente um do outro. A gente já começa o capítulo com um baile, né? Ela tenta chamar a atenção do marido para que ele acompanhe, dance com ela. Ela tenta reverter a situação, mas o Fernando ainda é muito desconfiado, né? Ele pensa que é algum plano contra ele, que ela está conspirando, mas ela quer mudar a situação, mas ao mesmo tempo ela se encontra muito deprimida. E no primeiro capítulo a gente já vê que ela dá uma crise, né, de depressão, ela meio que se sente fatigada, cansada, que naquela época é engraçado, né? As moças eram tão frágeis, elas do nada desmaiavam, tinham problemas mas hoje a gente conhece como depressão, mas naquela época parecia que as moças eram bem mais frágeis. Mas essa coisa de fragilidade da mulher dá aquele pulso para romance, sabe? Do cavalheiro que vai lá ajudar a dama que está passando por apuros, dá todo aquele ar de romance e meio que aproxima ainda mais eles. E o engraçado é que na 216, no capítulo 2, que é uma parte muito interessante, né? O Alencar, ele faz uma crítica à própria obra dele, que no caso é Diva, né? Ele diz que está se lançando um livro novo no mercado e ele não acredita que seja legal. Eu vou ler aqui a parte para vocês, que é muito interessante o autor usar a obra para criticar uma outra obra dele. É muito interessante. Ele coloca: já leram Diva? Respondeu um silêncio cheio de surpresa. Ninguém tinha notícia do livro, nem supunha que valesse a pena de gastar tanto tempo com essas coisas. É um tipo fantástico, impossível, sentenciou o crítico. Acrescentou ele ainda algumas coisas acerca do romance, cujo estilo censurou de incorreto, cheio de galancismo e crivado de erros de gramática. O deslance especialmente provocou acres de censura. A crítica, por maior que seja sua magnitude, produz sempre um efeito útil que é de aguçar a curiosidade. O mais rigoroso censor de mau grado seu presta homenagem ao autor e o recomenda. Pela manhã mandou comprar o romance e o leu em uma... Aurélia mandou comprar o romance e o leu uma cesta. Ao balanço da cadeira de palha, no vão de uma janela ensombrada pelas jaqueiras cujas flores exalavam perfumes de magnólias. A noite pareceu-lhe o crítico. Já li a Diva, disse depois de corresponder ao cumprimento. E então, não é a mulher impossível? Não conheço nenhum assim, mas também só podia conhecê-la Augusto Sá, o homem que ela amava, e é o único ente a quem abriu a sua alma. Em todo caso, é um caráter inverossímil. É o que há de mais inverossímil do que a própria verdade? Requeriu Aurélia, repetindo uma frase célebre. Sei de uma moça, se alguém escrevesse a sua história, diria como o senhor. É impossível, esta mulher nunca existiu. Entretanto, eu a conheci. Ele usa o livro de Diva, né? Ela usa porque ela se reconhece, né? Na personagem, no sofrimento, né? Então as duas aí fazem meio que um crossover, né, de sentimentos. E naquela época, né, uma curiosidade interessante, né, que o Alencar, ele não revelava de quem tinha escrito a obra, né, porque ele colocava o nome de um cara que aparentemente conhecia Lucília e Diva e escreveu as histórias dela, né, e ele fez diferente somente com Senhora. Senhora, ele já colocou ele como José de Alencar, escritor, e também autor das outras duas obras. Então as pessoas poderiam acreditar ou não que aquelas mulheres existiram. Meio Sherlock, né? Que o Sherlock também, as pessoas piamente acreditavam que ele existia. Como era interessante, né? As coisas naquela época. Então, mais tarde, né, dando seguimento,
A Aurélia vai ao teatro com a Adelaide, né, a ex-rival dela, com o Fernando, e lá ela meio que sente ciúmes da Adelaide com o Fernando, fica meio ríspida, mas ela quer aproveitar a mesma oportunidade porque ela descobre mais uma vez o Eduardo Abreu, que é o ex-pretendente dela, tentou suicídio através do amigo, né? Então ela bola um plano para ajudar o Eduardo e ela tenta fazer de tudo para que a Adelaide fique separada do marido dela, porque ela está se corroendo de ciúme, ela acha que a Adelaide ainda pode ser uma ameaça, né? Que o Fernando de alguma forma possa ter amado ela mesmo. É muito interessante, essas coisas de ciúme, é muito engraçado. O Fernando fica com ciúmes da Aurélia porque é um baile e ela dança com outros rapazes, inclusive com o Abreu, então as pessoas passam a comentar, mas olha, ela dançando com o Eduardo Abreu, mas os dois já foram amantes e bababá, e ele lá só olhando, se enfurecido de raiva, e ele reclama com ela sobre isso, né? E ela disse: é verdade que dancei com ele, é um dos meus pares habituais, tornou-se com volubilidade. E o senhor, por que não dançou também? Porque a senhora não me ordenou. Esta é a razão, pois vou lhe dar um par. Quer oferecer-me eu o seu braço? Replicou Aurélia sorrindo. Seria ridículo oferecer-lhe o que lhe pertence. A senhora manda e é obedecida. Aurélia tomou o braço do marido e afastou-se lentamente ao longo da alameda. Por que me chama de senhora? Perguntou ela, fazer soar o ó com a voz cheia. Defeito de pronúncia. Mas as outras de senhora. Tenho notado ainda esta noite. Essa, creio eu, é a verdadeira pronúncia da palavra, mas nós, os brasileiros, para distinguir da fórmula cortês a relação de império e domínio, usamos da variante que soa mais forte com certa vibração metálica. O súdito diz é soberana como serva sua dona e senhora, e também não reflita e confunda. Quer isso dizer que o senhor considera-se meu escravo? Perguntou Aurélia, fitando Seixas. Creio que lhe declarei positivamente desde o primeiro dia, antes desde a noite que data a nossa comum existência. E a minha presença aqui, a mais permanência em sua casa, sobre a condição fora acrescentar a minha humilhação e dignar de seu nome. Aí ela já não é tempo de cessar essas nossas represálias que não passam de truques da palavra. Temos que nos separarmos eternamente de motivos tão graves, que não carecemos de estar a beliscar-nos a todo momento com semelhantes puerilidades. Eu dei ao meu amor exemplo. Devo ser a primeira a fazer o auto de contrição. O senhor, meu marido, é somente meu marido. Então a gente vê que a Aurélia já começa a ceder, né? Quer que ele comece a fazer o papel de marido. E ele ainda lembra, né, a posição de escravo, né, sempre comparando a relação dos dois como senhor e escravo. Né? O Brasil, como eu já tinha dito nos vídeos passados, era um Brasil escravista, né, ainda dependia da mão de obra escrava. Então era a pior condição humana que podia se ter, ela a relação de escravo. E mais uma vez, né, a gente vê a relação de negócio, né, porque o escravo era um produto muito caro. Então, para ter essa relação dos dois, né, como sempre foi um negócio, o casamento foi uma negociação, então a vida conjugal deles também era uma relação entre patrão e escravo, né, ainda no mundo dos negócios. Mas a Aurélia já está cansada disso e a gente vê nos próximos capítulos que é muito fadigante, né, acompanhar, é muito chato a gente acompanhar essa luta interna, né? Ele se amando, mas não se entregando. Ele desconfiando dela, ela desconfiando dele. Os dois nunca param para conversar sobre o que está acontecendo, nenhum cede. Então, os capítulos, eles mesmos que se seguem a isso. E até que a gente tem um momento que os dois quase, né, que cedem um ao outro, né, que tem um baile, né, eles dançam a valsa, que para quem não sabe, né, é uma curiosidade bastante interessante que eu abordei muito quando eu estava escrevendo meu TCC, que a valsa era uma dança proibida até muito tempo no século XIX, porque era considerada uma dança muito volúpia, né, porque tinha mais toque do casal, né, do que as outras danças, né, tipo as quadrilhas que a gente vê muito nos livros da Jane Austen, que era só pegando na mão, contato mínimo. E a valsa não, a valsa oferecia mais o corpo entrelaçado, né, as mãos juntas, a mão do rapaz na cintura da moça, então era considerado um proibido. Então as moças até um certo tempo, mas depois aqui já na época de senhora já foi liberado. E o Alencar explica
A valsa é filha das brumas da Alemanha, irmã das louras valquírias do norte, talvez sobre as regiões do gelo com doces esplendores da neve. O céu derrame alguma da serenidade e inocência que influi os bens-aventurados, talvez com os povos de fecunda Germânia, quando não vão ao baile, mudem o temperamento com que marcham a guerra e façam correr nas veias cerveja em vez de sangue. A ser assim, pode a valsa ter naqueles países as honras de uma dança de sala. Em outra latitude, deve ser desenterrada para os bailes públicos, onde os homens gastos vão buscar as sensações fortes que o ébrio pede ao álcool. Há nessa dança impetuosa alguma coisa que lembra os mistérios consagrados a Vênus pela Grécia pagã, o delírio das bacantes quando agitavam Tício. É nessa frase do poeta a valsa impura Lacília desfolhando mulheres e as flores. Então, naquela época, né, onde era impossível, né, ter um namoro, os jovens sempre observados pelos pais, então quando as moças se viam libertas, né, para conhecer o rapaz, para ter esse momento de romance na dança, né, e a valsa era a melhor hora para tirar de dentro todo aquele desejo, né, a vontade de estar junto com o rapaz. E aqui Aurélia e Fernando seguem esse exemplo, né, os dois libertam nesta hora todo o desejo, eles dançam sem notar o que está acontecendo, até que ela explode, né, de tanta emoção e desmaia na frente de todo mundo. Ele a pega, leva para um divã, coloca ela lá, pergunta se ela tá bem, ela acorda, né? E a Firmina toda feliz, achando que estava dando certo, que aquilo poderia ser um bom sinal, mas ela fica muito envergonhada, a Aurélia, né? Já dando sinal de fraqueza mesmo, que a doença já estava pegando nela. E o Fernando achando que aquilo não passara de uma brincadeira, né? Mas naquele momento tinha sido um pivô, um fogozinho para acender aquela paixão que só fervia há muito tempo e os dois não sabiam demonstrar. Então ela, uma hora depois de todo o ocorrido, né, ela senta-se no divã no quarto dela e começa a observar o quadro e começa a conversar, né? "Por tu me amas", exclamou cheia de júbilo. "Negues, embora eu conheça, eu vejo em ti, sinto em mim um homem de fina educação como és. Só insulta a mulher quando ama e com paixão. Tu me insultaste porque o meu amor era mais forte que tu, porque aniquilava a tua natureza e fez o cavalheiro que és, uma déspota feroz. Não te culpes não, foi o ciúme que é um sentimento grosseiro e brutal. Eu bem o conheço, tu me amas, ainda podemos ser felizes. Então havemos viver o dobro para descontrair esses dias em que desviemos. E porque não podemos ser felizes desde este momento, estar ali pensando em mim talvez me espera. Basta-me abrir aquela porta e virá suplicar-me o seu perdão. E eu receber em braços abertos e estaremos para sempre unidos." Então a gente já vê que ela já cedeu, que ela quer mesmo ser feliz com o Seixas. A gente, mais uma vez, isso demonstra, a gente percebe que todo o plano não passava-se de um amor reprimido, né? Aquela coisa de recalque. Então ela só tava mesmo com o recalque do Fernando ter feito aquela sacanagem com ela, que na verdade ela só o amava e o queria junto dela. No 6, lá pro final, o Seixas recebe uma quantia de uns negócios dele lá que faltava, né, pra... Aliás, 15, ele recebe 15 contos de réis, ele já tinha 5, então junta-se tudo, ele já tinha um dinheiro que seria a compra da sua carta de alforria, né, a liberdade. Então ele fica muito orgulhoso, muito feliz, e já começa a pensar em como ele vai dizer isso para Aurélia, né, como ele vai se libertar. E no final do capítulo 8, ele chega muito tarde do trabalho, a Aurélia fica muito preocupada, né, porque não sabe para onde ele está, onde ele se encontra, e ele chega em casa muito tarde, pedindo para ter uma conversa privada. Então a gente volta à cena inicial do livro, né, os dois de novo, né, no início de conversa, os dois se encontram na mesma câmara que ela revela os planos de vingança, mas dessa vez a história vai mudar, né? No capítulo 9 ele fala, né, que recebeu dinheiro, que lhe faltava os 20 contos e que batalhou muito por isso. Ele conta toda a trajetória dele como marido, né? Diz que só desejava o amor dela, mas como ela tinha tratado daquela forma, ele preferiu, que não queria
ser injusto, né? Queria mostrar para ela que tinha muito mais valor do que ela pensava e que então ele trabalhou afinco para juntar esse dinheiro, mas acabou tendo uma maré de sorte, conseguiu o dinheiro mais rápido e que agora vinha pagar a dívida que ele tinha com ela e estava ali devolvendo o dinheiro. Agora a nossa conta continuou, Seixas dobrando uma folha de papel. A senhora pagou-me 100 contos de réis, 80 cheque do Banco do Brasil, que ele restituiu intacto, e 20 recebido há 330 dias. Ao juro de 6%, esta quantia lhe rendeu 1 milhão, um valor aqui, vocês podem ver, que eu não vou dizer em contos de réis, tem um pois entregar e mais do que ela já tinha lhe pagado, além do cheque, não é isto? E ela está exato. Então ele diz: ouça-me o desejo em um dia remoto, quando refletir sobre este acontecimento, me restitua uma parte de sua estima, nada mais. A sociedade no seio da qual me eduquei fez de mim um homem à sua feição. O luxo dourava-me os vícios e eu não via através da fascinação, materialismo aqueles que me arrastavam. Habituei-me a considerar a riqueza como a primeira força viva da existência, e o exemplo ensinava-me que o casamento era tão meio, tão legítimo de adquiri-la, como a herança qualquer honesta especulação. Entretanto, ainda assim, a senhora me teria achado inacessível à tentação, se logo depois que seu tutor procurou-me não surgisse uma situação que aterrou-me. Não somente vi-me ameaçado da pobreza, o que mais me afligia da pobreza era endividada, como enchia-me o causador, embora involuntário da infelicidade de minha irmã, cujas economias eu havia consumido e que ia perder um casamento por falta de enxoval. Ao mesmo tempo, minha mãe, privada de modo os recursos que meu pai lhe deixava, de que eu tinha disposto impreviamente, pensando que os poderia refazer mais tarde. Tudo isso abateu-me. Não me defendo, eu também resisti e lutar. Nada justifica a abdicação da dignidade. Hoje saberia afrontar a adversidade e ser homem. Naquele tempo não era mais do que um ato de sala. Sucumbi, mas a senhora regenerou-me e o instrumento foi esse dinheiro. Eu lhe agradeço. Então aqui nós temos a restauração do herói, porque acontece muito, né, nesses romances do século XIX, romances do romantismo, é que um dos dois, né, o romance, o cavaleiro, o rapaz, o herói, né, ele é restituído de um bem moral, né, de um valor moral. Então isso não significa que seja só um homem, né? No caso da Lucília a gente tem a mulher. Então eles precisam passar por uma provação, eles erram no começo para poder tornar-se o herói desejado, bonzinho, aprender a lição, para merecer o amor da mocinha, né? Ou no caso da Lucília, que é um que eu estou me lembrando agora, um dos poucos, que a mulher é que é a prostituta, né? A pecadora, restituir-lhe do amor que merece do rapaz, né? Então aqui nós já vemos o herói formado e merecedor de todo o amor, de todo o carinho e que digno do nome de herói mesmo. E a Aurélia foi a grande professora, né, que transformou esse calvário de casamento, acabou fazendo que ele se arrependesse, que ele visse, né, que ele estava errando, que ele errou e agora precisaria se libertar e ser um grande homem. Ela diz: também eu desejo que não me leve de mim uma suspeita injusta. Como sua mulher, não me defenderia, desde porém que já não somos nada um para o outro. Tenho o direito de reclamar o respeito devido a uma senhora. Então os dois se explicam, né, diante do outro o que aconteceu. Antes disso, né, no capítulo anterior, que eu esqueci de comentar com vocês, a Aurélia tem uma crise de ciúme, porque o Seixas, sem querer, deixa a porta do quarto aberta e ela entra e vê a gaveta aberta e um marcador de páginas com os nomes, né, as letras F e A entrelaçadas, e ela pensa que é Fernando e Adelaide, né, que ele tinha recebido aquilo do tempo que os dois estavam noivos. Mas ela estava muito enganada, né? Os dois aqui, neste último capítulo, eles passam a contar, né, quais foram os motivos que levaram a esse grande escarcéu, né, essa grande farsa que eles viviam, né? Então o Fernando se explica os motivos dele naquela época, a Aurélia se explica também, e aí ela lembra, né, a ele que ele não amava, que ele amava mesmo era a Adelaide, que guardava as coisas dela, e ele disse: o que eu guardava? Então ela disse: você não está se lembrando
Então ele diz: faça-me o favor de abrir aquela gavetinha, a segunda. Dentro há de estar um maço de papéis atado com a fita azul. Não conhece essa fita? Foi a primeira coisa que recebi de sua mão como um ramo de violetas. Ah, perdão, estamos negociando aqui seu título. Então os dois já... Ela vê que o que estava errado, né? Na verdade era Fernando e Aurélia, então ela cai em si, ela percebe que ele amava mesmo, que ela estava fazendo uma grande burrada, que ela poderia perdê-lo ali. E aí os dois continuam a transação, né, de negócios, mas aí, quando tudo se encerra, ela volta atrás e perde o perdão dele. Seixas recuou um passo até o meio do aposento e fez uma profunda cortesia a qual Aurélia respondeu. Depois atravessou lentamente a câmara nupcial, agora iluminada. Quando erguiu o reposteiro, ouviu a voz da mulher. Um instante, disse Aurélia. Chamou-me? O passado está extinto. Estes 11 meses não fomos nós que o vivemos, mas aqueles que acabamos de separar e para sempre. Não sou mais sua mulher. O senhor já não é mais o meu marido. Somos dois estranhos, não é verdade? Pois bem, agora ajoelho-me a teus pés, Fernando, e suplico que aceites o meu amor, este amor que nunca deixou de ser teu, ainda quanto mais cruelmente ofendia-me. Então, ela revelou que tudo aquilo era uma provação para ele, que realmente ele se provou ser o cara certo para ela, que ele aprendeu a lição e ela também, e que os dois mereciam ficar juntos. Aquela que te humilhou aqui tem batidas no mesmo lugar, onde ultrajou-se nas ilhas de sua paixão. Aqui tem implorando o seu perdão e feliz porque te adora, como o Senhor de sua alma. Seixas ergueu nos lábios a formosa mulher que ajoelharas em seus pés. Os lábios de ambos se uniu, já fervido beijo, quando o pensamento fúnesto perpassou no espírito do marido. Ele afastou-se de si com um gesto grave, a linda cabeça de Aurélia iluminada por uma aura de amor, e fitou nela um olhar repassado de profunda tristeza. Não, Aurélia, tua riqueza separou-nos para sempre. A moça desprendeu-se do braço do marido, correu ao tocador e trouxe um papel lacrado que entregou a Seixas. O que é isto, Aurélia? Meu testamento. Ela despedaçou o lacre e deu a ler a Seixas o papel. Era efetivamente um testamento que ela confessava o imenso amor que tinha ao marido e o instituía seu universal herdeiro. Eu escrevi logo depois do nosso casamento. Pensei que morresse naquela noite, e disse a Aurélia com um gesto sublime. Seixas contemplava com os olhos rasos de lágrima. Esta riqueza causa-te horror? Pois me faz viver, meu Fernando. É o meu de repelires. Se não for bastante, eu dispersarei. Então os dois se reconciliam e tem a grande cena de amor, e assim termina o livro Senhora. Aqui é a pior parte do livro, né? Porque assim, como romântico, lógico que a gente se sacia por um final feliz do casal, né? Mas aqui a Aurélia deixa de ser aquela mulher forte para virar mulher submissa ao marido. Ela faz uma burrada de deixar toda a herança dela para ele, né, mostrando que ele era o verdadeiro dono, que ele ia ser o patrão, o patriarca. E isso mostra mais uma vez as intenções do Alencar, né, que na verdade ele não estava querendo quebrar regras ali, ele queria mesmo era dar uma lição às mocinhas, queria fazer o seu romance, né, mostrar uma mulher tão cheia de amor que seria capaz de tudo, até de comprar um marido para saciar aquele sentimento. Mas na verdade aquela mulher seria um mau exemplo para a sociedade, por exemplo, né? Que não seria adequada, que aquela mulher era perigosa, que na verdade ela precisava de um marido que lhe ensinasse, assim como o Fernando aprendeu com ela todos os erros, ela também tinha aprendido a ser a mulher dele, a mulher submissa. Isso me deixa chateadíssima, porque a gente tem altas expectativas nesse romance que são rebaixadas no final. Mas mesmo assim, a Aurélia é uma mulher diferente das outras, ela pode ter sido uma grande inspiração para as suas leitoras, e ela tão incomum que é estudada até hoje, né, com os estudiosos de gênero, que se veem à vontade de falar sobre ela, de estudar essa personalidade tão diferente, mas também tão contraditória. Então ela é sim uma mulher diferente, ela é uma mulher importante da nossa literatura, que merece aí todos os nossos estudos, né? Todas as nossas análises, e merece ser lembrada sempre, assim como José de Alencar e Senhora, que construíam esse livro incrível, e também ele era um autor incrível, mesmo com esse final tosco.
Então, eu sempre recomendo, né, uma adaptação, que eu tenho o costume de, quando eu terminar o livro, eu assistir um filme, ou uma minissérie, uma novela. No caso, aqui no Brasil, a gente tem duas adaptações sobre Senhora. A primeira é um filme, não me lembro se é dos anos 70 ou 60 ou 70, mas eu acho que é dos anos 70. Eu assisti, de vez em quando passa aí nos canais a cabo, mas eu não gostei. Parecia mais que estava representando a década que ele foi feito do que a década do livro, né, o passado do livro. Mas tem uma adaptação ótima, que a TV Record fez em 2004, ou foi 2005, desculpa aqui, mas eu vou botar aqui embaixo, que foi uma novela adaptando as 3 obras do Alencar, né, Lucila, Diva e Senhora. Então eles reúnem essas 3 mulheres e colocam na novela de nome Essas Mulheres, desculpa. E ela tá disponível para assistir no YouTube, mas, né, nós aqui nos adiantamos e separamos somente as partes a qual representam o livro Senhora, né? Já tá aqui no YouTube há muito tempo. A gente fez na ordem do livro, a gente pegou as cenas da novela e montou na ordem do livro. Muito importante vocês assistirem, vale a pena, é muito bem adaptado, até as falas eles pegam igualzinho do livro. A interpretação maravilhosa, 2 atores incríveis, que na época era da Record, mas hoje são da Globo. Que o Seixas é o Gabriel Braga Nunes, né, que tá agora em Novo Mundo, como Thomas. É bacana, então eu vou deixar aqui no card para vocês assistirem a adaptação, né. Vou botar aqui do meu canal as partes de Senhora para vocês assistirem, vale muito a pena, vocês vão adorar assistir essa novela incrível, e também recomendo a leitura de Senhora. Então, tchau para todo mundo, beijos e obrigado por assistir.